Boa noite a todos, bem-vindos à nossa última aula e reta final sobre cosmovisão cristã. Espero que você esteja bem, né? E para a gente não perder muito tempo hoje, vamos já direto para o conteúdo, mas antes eu quero orar com você para nós realmente fecharmos, né, esse ciclo aí de aprendizado, de estudo que nós tivemos nessas 4 últimas semanas, 5 na verdade, né, com o Talk que veio para agregar aí também mais conhecimento, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessas aulas, Deus, onde nós temos entendido um pouquinho mais de como nós somos, Deus, e aonde nós estamos inseridos e aonde nós, como cristãos, Senhor, podemos fazer florescer a sua vida, Senhor, nos dias em que temos vivido. Não são dias fáceis, não são dias, Deus, como qualquer outro tempo, mas um tempo específico, Pai, que nós estamos vivendo. E nós, como cristãos, representantes e embaixadores do Teu nome, da Tua palavra aqui nessa terra, nós devemos nos posicionar e viver conforme a Tua realidade, Deus, que é a nossa cosmovisão cristã. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pelo privilégio que nós temos de ter esse tempo de aprendizado, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na aula passada, nós falamos a respeito de 4 pontos, né, e abordamos as 2 primeiras grandes realidades da cosmovisão cristã. Então, só recapitulando um pouquinho, lá nós vimos um pouquinho da introdução às 4 verdades da cosmovisão cristã. A primeira grande verdade, que é a criação, a segunda, que é a queda, e algumas aplicações. Você lembra lá no final da aula que eu mostrei alguns exemplos de arte e algumas outras aplicações, né? Fotografia, enfim, algumas coisas só para dar uma pincelada em como nós, como cristãos, nos posicionamos ou podemos nos posicionar frente a outras áreas, né? Outras esferas, âmbitos da nossa vida que vai para fora da igreja como instituição. Então, nós somos seres humanos integrais, né? Nós aprendemos aqui nessa disciplina que nós não somos pessoas, né, dualizadas ou tridivididas, enfim, né? De uma maneira espiritual a gente entende aquela divisão, né, tripartite, mas de maneira global nós nos entendemos como uma pessoa integral, né, sem aquelas divisões, né, sagrado, profano e todos aqueles conceitos que nós já vimos. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nas 2 últimas grandes realidades da cosmovisão cristã, que são marcos históricos, né? Então nós vimos que desde a primeira realidade, da primeira grande verdade, que era a criação, que nós vimos um pouquinho lá de Gênesis 1 e todo exemplo lá, né, da formação do universo mesmo, da Terra onde a gente vive, nós vimos que era um ponto histórico, né? Então a criação do homem foi um ponto histórico. Outro ponto histórico foi a queda do homem, onde houve a entrada do pecado, né, na humanidade. Hoje nós vamos ver um pouquinho de outro ponto histórico, que é a redenção, e o último, que seria a consumação, tá? Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre a redenção. E quando nós falamos em redenção, se nós formos pesquisar ou procurar o significado da palavra redenção ou o conceito de redenção, nós vamos ver que existe, na verdade, um significado bem simples para a palavra, né? Então, a redenção seria, digamos assim, uma solução. Se nós fôssemos procurar um significado mais real, né, a língua portuguesa e a nossa realidade atual, nós falaríamos que seria uma solução. E todo ser humano, ele procura a solução, é ou não é verdade? Então, todos nós, seres humanos, né, seja qual for o credo, a cultura, a nacionalidade, todo ser humano ele busca uma redenção, uma solução para o seu problema, né, ou a sua situação presente ou futura. Por que a gente não fala de uma solução de passado? Porque passado não vai interferir, né, naquilo que é o hoje e o amanhã. Né, ele ficou só para a história. Por isso que nós precisamos sempre, na realidade cristã,
observar esses dois tempos, né? O presente e o futuro. Né? Como diz aquele ditado, quem vive de passado é museu, é justamente isso. Né? Nós não podemos cair no saudosismo de achar que o que nós já vivemos em Deus é uma carga de uma bateria que nós vamos levar para a eternidade. Né? Se essa é a tua condição e a minha condição, nós precisamos repensar a nossa cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã e o cristianismo em si, ele sempre nos impulsiona a ir um passo além. Então, se a tua espiritualidade enquanto cristão está no passado, né? Então talvez você seja um bom religioso, mas não um bom cristão. E por que eu estou falando isso, né? A questão de redenção é algo instintivo, interreligioso e universal. Então todas as religiões, todas as filosofias de vida, todas as formas, né, de se pensar em algo além da nossa vida e até na própria vida e na existência do ser humano, ela intrinsecamente ela tem a questão do sentido, ou seja, de buscar uma solução, né, um sentido para aquilo que se vive. E se existe um problema, o homem busca a solução. Né? Então, em diversas religiões existe esse contraponto entre problema e solução. Né? Se a gente fosse, por exemplo, budista, ou se fosse falar com um budista, nós escutaríamos dele que a solução, né, ou a redenção de um budista é o nirvana, né, como se fosse o nosso paraíso. Já para um cristão, é a questão do paraíso. Todos nós vislumbramos um paraíso futuro, onde nós vamos desfrutar, né, da glória integral, ou da glória completa do nosso Pai. E essa glória, ela nos inclui, né, como participantes e não apenas ouvintes ou espectadores, né? Então, toda a condição cristã também, seja da nossa vida aqui enquanto matéria, né, a nossa vida terrena, quanto no corpo glorificado e na glória, nós temos essa distinção, né, de ser protagonista, né, nessa história. Então, quando Jesus ele nos chama para ser discípulos, né, ele fala, vão e façam discípulos também. Então, há um protagonismo da nossa parte, uma resposta a se fazer, né? Que a gente viu lá nos 3 mandatos, o mandato social. E também para o muçulmano. Para o muçulmano, né, seja ele xiita, sunita e todos os itas lá, que eles têm, as subdivisões, né, dentro da religiosidade que eles têm a questão do céu como a redenção máxima da religião deles, né? Então, que é um céu lá, que tem lá o cavaleiro com a espada, enfim, né? Você que é um entusiasta aí a evangelizar muçulmanos, né? Ou entender um pouquinho mais do Alcorão, do Islã, você vai ver que eles têm uma narrativa bem parecida com a narrativa bíblica, né? Maomé, Jesus, a salvação, enfim. Mas, claro que há um viés totalmente diferenciado com relação a todos os princípios. Né? Então, existe uma semelhança, e até nessa semelhança nós vemos um processo de redenção. Né? Não sei qual que é a palavra certinha aqui, se é remissivo, mas é um processo de redenção. Né? De alguém, de uma existência, de um ser que precisa ser levado de uma condição para outra condição. Então, isso é redenção. Mas falando um pouquinho mais de redenção, existe um autor que é Brian Godowa, que ele vai falar assim, ó, que todos os filmes, né, falando um pouquinho de cinema, todos os filmes que nós vemos, seja no cinema, uma série, né, um enredo cinematográfico, eles são sobre redenção. Então é isso que o Godowa vai dizer, que de uma forma ou de outra, todos os filmes que nós assistimos falam sobre redenção. Em termos bem simples, a redenção é simplesmente a recuperação daquilo que foi perdido. Então, num filme de super-herói lá da Marvel, por exemplo, você vai ver que no enredo vai iniciar
de uma maneira bem suave, na maior parte das vezes, a não ser quando é uma sequência, uma trilogia, né, ou uma sequência de filmes com o mesmo enredo, por exemplo, ou que tenha continuidade do enredo, mas você vai ver que lá no início do filme vai começar tudo como uma vida normal, daqui a pouco vai existir um problema ou um vilão, aí o herói vai vir, vai redimir, né, vai fazer aquele processo de resolução daquele problema e no final o ápice, né, do herói lá com a mocinha do filme, né, ou uma grande paixão, ou todo mundo liberto, ou enfim, alguma história de redenção. Mas, então, o que a gente vê aqui, né, que redenção é a recuperação do que foi perdido. E todas as cosmovisões, seja a cosmovisão cristã ou outro tipo de cosmovisão, elas acreditam na redenção. Então nós temos esse ponto comum, que todos os tipos de cosmovisão, eles acreditam na redenção. Né? Seja lá o agnóstico, todas aquelas categorias que nós vimos naquela primeira aula, onde tinha as tabelas, né? Aquela tabelinha daquele joguinho onde você ia respondendo as perguntas e chegando até um fim, né? Seja o agnóstico, seja o ateu, enfim, ele vai buscar algum sentido de redenção naquilo que ele acredita ou deixa de acreditar, né? E aí nós temos que nem toda redenção ela é uma boa redenção, ou seja, nem todo final da história ele é bom, né, para resolver aquele problema, tá? Por que nós estamos falando sobre isso? Eu vou dar um exemplo aqui prático que tem a ver com a cultura brasileira, que é bem próximo de nós, e que é de uma literatura, né? Não sei se você já ouviu falar sobre literatura de cordel, mas é uma literatura lá, né, para cima do Brasil, que é mais comum, né? Nordeste, Norte, enfim, não sei bem assim as regiões e os estados, né, que tem essa cultura, mas hoje em dia é uma cultura que já abraçou assim, muita gente usa, né, essa cultura para ilustrar certos temas, né, falar de alguns assuntos. E existe um autor de cordel, que é o Antônio Barreto, onde ele escreveu assim um cordel sobre o Big Brother, sobre o BBB. Né? Estamos falando aqui sobre cosmovisão e também não tem como não falar desse tipo de coisa, mesmo no meio cristão, infelizmente, e depois a gente vai ver o porquê, né? Mas ele escreveu um cordel que chama assim BBB ou Big Brother Brasil, um programa imbecil. Né? Você que já ouviu repente ou já ouviu cordel, eles têm é um tipo de rima, né? Através de uma música cantadinha ali com o pandeirinho. Então eu não sou um cordelista ou um repentista, tá? Eu vou ler aqui com você, mas você vai entender que quando eu for lendo, você vai lembrar desses repentes. Então ele vai falar lá, ó. Há muito tempo não vejo um programa tão fuleiro, produzido pela Globo visando ibope e dinheiro, que além de alienar, vai por certo atrofiar a mente do brasileiro. Me refiro ao brasileiro que está em formação e precisa evoluir através da educação, mas se torna um refém, iletrados é ninguém, um escravo da ilusão. Esse programa da Globo vem nos mostrar sem engano que tudo que ali ocorre parece um zoológico humano, onde impera a esperteza, a malandragem e a baixeza, um cenário subhumano. A moral e a inteligência não são mais valorizadas, os heróis protagonizam um mundo de palhaçadas, sem critério e sem ética, em que vaidade e estética são muito mais que louvadas. Isso é um desserviço, mau exemplo à juventude, que precisa de esperança, educação e atitude. Porém, a mediocridade, unida à banalidade faz com que ninguém estude. A gente vai acelerando aí, né? Se a intenção da Globo é de nos emburrecer, deixando o povo demente refém do seu poder. Pois saiba que a exceção, amantes da educação, vai contestar a valer. Chega de vulgaridade e apelo sexual. Não somos só futebol, baixaria e carnaval. Queremos educação e também evolução no mundo espiritual. Certo? E aí você vai olhar para esse repente, esse cordel, você vai dizer assim, nossa, o Antônio Barreto ele está falando tudo o que a gente está, né, tá pensando, realmente essa verdade que eu quero, né? Vamos pregar isso no próximo sermão de domingo.
Amém? Não amém, né? Porque nós vemos assim que existem redenções que não são boas, como a gente viu, né, no conceito anterior. Então nós vemos que, por exemplo, nesse exemplo desse cordel, ele vai pecar no aspecto redentivo enquanto há uma expectativa idólatra. Por que uma expectativa idólatra, Diogo? Porque ele vai falar ali, eu não sei se você prestou bastante atenção enquanto eu lia, apesar de eu ler muito rápido, mas ele vai dizer assim, ó: isso é um desserviço, mau exemplo à juventude que precisa de esperança, educação e atitude. Né? Então ele fala sobre a educação, ele fala que a redenção da realidade desse programa, ou que esse programa de TV traz, a educação é a resposta. Né? E aí, ali no outro verso, ele vai dizer assim, ó: pois saiba que a exceção, amantes da educação, vai contestar a valer. Então ele está dizendo que os amantes da educação, ou os educadores, ou a educação em si, vai mudar toda essa realidade brasileira de sensualidade, de pornografia, de tudo aquilo que a gente vê resumido hoje, infelizmente, em programas, né, que deveriam ser de entretenimento, e eles se auto-intitulam como entretenimento, mas a gente vê que há uma cosmovisão totalmente distorcida ali por trás, né, de todo o âmbito moral, ético, social, e a gente vê tanta coisa ruim que está se normalizando. Então eles estão normalizando certos temas, né, que infelizmente não deveriam estar sendo normalizados. Por que que essa redenção, né, nesse caso aqui, ela é uma redenção idólatra? Porque ele colocou a educação como a solução para esses problemas. E nós sabemos que a educação não é a solução para esses problemas, né? Então, e muitas vezes a gente ouve isso. Ah, o futuro é a educação resolve. E claro, a gente não está aqui desmerecendo o item educação, né? Mas nós, enquanto cristãos, sabemos que só a educação, ela não vai resolver esses problemas. E provavelmente, certamente, não resolverão problemas de caráter, por exemplo, né? Nós, enquanto cristãos, sabemos que o Espírito da verdade, ele é um só, e a palavra de Deus é a verdade. Então nós vamos encontrar na palavra de Deus a resposta para essa redenção que ele tentou expressar de algum jeito ali, de maneira racional, né, que a educação resolveria todos os problemas. Então, num primeiro momento, na primeira leitura, qual que é a leitura que nós fazemos? Que o que ele está falando é a verdade, é aquela conversa de ponto de ônibus, né? Então alguém para e fala assim, o problema do Brasil hoje é isso, isso e aquilo. E você, como cristão, você vai concordar. Mas veja que até nessa concordância você tem alguns ganchos de evangelismo. Para você chegar de repente numa pessoa e dizer assim, mas veja só, mesmo com a educação, com toda a evolução da ciência, da tecnologia, da educação hoje, a gente tem vivido esse tipo de problema. Então, eu entendo que, por exemplo, a resolução disso não é só pela educação, mas pela espiritualidade. E aí você começa a pegar um gancho, já começa a falar sobre crença, né? Não precisa ir tacando o evangelho, né, na cara da pessoa assim, sem ela te perguntar. Vai contextualizando e você vai chegar até um ponto onde o Espírito Santo vai te dizer, agora entra evangelho aí. Aí você vai percorrendo ali igual água, né? Vai escorrendo, escorrendo, e quando você vê, você está evangelizando. Mas olha que interessante o que fala lá em Efésios 4,18, também em 1 Coríntios 2,14. São dois versículos que nos falam que sem o Espírito nós temos um obscurecimento intelectual, né? E o entendimento espiritual das realidades, né, nós não conseguimos ele de maneira racional. Então, esse exemplo do cordel que eu fiz com vocês, nós vimos que no racional ele funciona, porém no espiritual, quando nós trazemos ele para dentro da cosmovisão cristã, ele peca, porque ele coloca a educação como o Deus, né, ou como aquele que vai remir todos os problemas. O máximo da verdade que nós conseguimos atingir nesse âmbito racional é entender um pouquinho das duas grandes verdades que a gente viu na semana passada, que é criação e queda.
quando nós vamos falar de redenção, nós não conseguimos só com o pensamento racional. Olha o que diz Efésios 4:18. Diz assim: entenebrecidos no entendimento, ou seja, o que é entenebrecido? Seria, digamos assim, o pensamento em trevas, né? Ou seja, um entendimento que não é só o pensamento, mas é a maturação daquele pensamento que já está quase virando uma inteligência, né? Seria um entendimento. Então, as trevas nesse entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles é quem? Os gentios, ou seja, todos aqueles, né, seres humanos que ainda não foram iluminados, né, com a palavra do Senhor, com a revelação do Senhor. Então, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quando nós falamos de dureza do seu coração, nós vemos que a gente pode falar em intelectualismo, né, em racionalismo, tudo aquilo que o ser humano tenta sem a vida de Deus, ele pode ser enquadrado como um exemplo de dureza de coração, né? E para Deus, e na verdade bíblica, nós vemos ali em Efésios, que isso se torna a ignorância. Então aquilo que pro ímpio, né? Para aquele que ainda não foi, não entendeu, né, o evangelho de maneira completa, ele vai achar que ele está num patamar super elevado, como ali o autor do cordel. Ele vai achar que a educação ela vai resolver todos os problemas. Para nós e em Deus, né, na vida de Deus, é tornado como ignorância. E olha o que diz 1 Coríntios 2, olha que interessante. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, é isso que a gente precisa também entender, que hoje no nosso âmbito eclesiástico de igreja, existem muitas pessoas que estão sendo formadas e até uma linha muito saudável, que é aquela linha, né, de você ter extrema devoção, conhecimento, né, teológico, e tudo isso é muito, muito, muito importante. Mas nós não podemos ir para um extremo de racionalidade demais, né, porque a palavra de Deus, a palavra da verdade nos mostra que isso, perto da sabedoria divina, é como ignorância humana. Então nós precisamos sempre ter o equilíbrio, né, para contemplar todas essas coisas e saber nos posicionar da maneira correta, tá bom? Então todo aspecto redentivo fora das escrituras, e nesse aspecto, né, nós vemos as escrituras como um aspecto de uma crença num livro sagrado, né? Nós vamos ainda ter a disciplina de bibliologia, que é uma outra disciplina que vai se aprofundar mais em como que a Bíblia foi formada, como que cada livro, né, veio, qual que é o sentido, qual que é a história, a historicidade daquele livro, né, a comprovação. Muitos cristãos, né, ou evangélicos, seja o nome que você queira dar, né, mas hoje pecam pela falta desse conhecimento da historicidade bíblica. Quando nós vamos, né, para um debate mais apologético, de defesa de fé, muitas vezes nós erramos porque nós não temos o conhecimento, né, da palavra e até da própria formação ali da Bíblia, que é bem estudado na bibliologia. Mas, nesse aspecto redentivo, tudo que é fora das escrituras, e aí quando eu falo escrituras, eu estou falando desse livro sagrado, que é o nosso livro de conduta moral, ética, prática, né? Tudo isso que nós vivemos tem que estar baseado nesse livro, e não da maneira muitas vezes literal, mas com a revelação do Espírito Santo que nos ilumina, né, e nos faz entender a verdade como ela é. Então todo aspecto fora da escritura ele é falho no ponto de vista cristão, tá? Então muitas vezes nós vemos teologias por aí que eles pegam partes da escritura para se fazer um código de fé ou uma crença, uma confissão, e que não vai, né, ir
para um aspecto cristão saudável. Então, por que a gente fala da integralidade do cristão, ou nessa matéria de cosmovisão, a gente está falando muito do ser, né, e do pensamento e do tudo como um só. Porque a integralidade da palavra, Deus também é a integralidade da Trindade, né? Deus ele trabalha muito com a integralidade, com uma coisa que tem início, meio e fim. Né? E se a gente foge disso, desse ponto de vista, nós pecamos também na questão da redenção. Por quê? Porque o aspecto redentivo fora da Escritura, seja então uma redenção, por exemplo, vamos cuidar do meio ambiente. Se todos nós fizermos a nossa parte para o meio ambiente, o planeta ele vai ser conservado e a gente vai ter milhares de anos a mais no planeta. Se você for olhar no aspecto racional, isso é muito assim, é uma lógica muito lógica, né? Então é um conceito muito lógico. Todo mundo vai dizer, é verdade, precisamos cuidar dos nossos rios, das nossas matas, tudo isso é muito lógico. Porém, se nós formos para um aspecto bíblico, nós vamos ver que o final, né, não é assim. Então, todo esse cuidado exacerbado de ecologia, de meio ambiente, que, né, infelizmente, aí muitas pessoas vão para outros extremos, a gente sabe que não vai dar conta, que o universo não vai dar conta, que a matéria mesmo em si, ela está sofrendo a degradação do pecado. E vai existir um momento onde ela vai acabar, vai ser destruída, né? Então, por isso que nós não podemos ver a redenção como um aspecto natural. Falei do meio ambiente, mas poderia falar de novo da educação, exemplo do cordel lá, ou da música transcendental, ou conhecer a si mesmo interiormente. Então, medite lá e você vai, né, chegar a um estágio top, master lá de consciência, né? Então, tudo isso, ele carrega em si mesmo um peso humanista. Né? E a gente já viu nas outras aulas que o humanismo ele foge bastante do conceito cristão. Por quê? Porque no ambiente cristão nós temos que ter uma visão cristocêntrica e não antropocêntrica. O humanismo ele coloca o homem no centro, então ele é um conceito antropocêntrico. E o cristianismo ele coloca Cristo no centro. Cristo é o centro de tudo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando nós temos esse aspecto cristocêntrico, nós deixamos de lado um pouco o conceito humanista, né? Um pouco não, totalmente, né? Porque quando nós nos entendemos como pequeno Cristo, ou um cristão, ou um discípulo de Cristo, nós entendemos que nós morremos para a nossa vida, morremos para nós mesmos e a partir daquele momento nós vamos viver como escravos por escolha desse novo Senhor, que agora é Cristo, né? Então, o aspecto humanístico ele precisa ser descartado, né, nesse aspecto de redenção. Quando nós falamos de redenção também, nós temos uma confusão no meio evangélico, né, onde muitas pessoas entendem que Jesus ele veio apenas para me salvar, né? Que Jesus veio, morreu na cruz apenas para me salvar e ponto. E aí acabou a redenção. Então Jesus veio para me salvar. Mas essa verdade ela não é uma verdade íntegra, né? Ou inteira. Né? Jesus ele não só morreu na cruz para me salvar, mas a cruz ela opera uma salvação de indivíduos e uma redenção cósmica, tá? E aí quando a gente fala em redenção cósmica, a gente volta lá para a aula 1, né? E entender um pouquinho do que é essa cosmovisão ou essa coisa cósmica que não é nada mística, tá? Quando a gente vai para a raiz da palavra, lá para o pai dos inteligentes, ele vai dizer assim, que o cosmos ele é um espaço universal, composto de matéria, energia e ordenado segundo as suas próprias leis, ou seja, o universo. Né? Se a gente for lá para a época de Paulo, na filosofia grega, né, vem a harmonia universal, o universo ordenado em leis e regularidades, organizado de maneira regular e integrada.
Então, quando nós falamos que Jesus ele veio com um aspecto redentivo nesses dois pilares, digamos assim, ele veio para uma salvação individual, mas ele veio também para uma salvação, ele veio para uma salvação individual, mas ele veio também para uma redenção cósmica. Ou seja, ele veio para uma redenção universal, uma redenção de tudo aquilo que nós vemos como criação. Ah, Diogo, então você está dizendo que tudo aquilo que nós temos e somos nessa terra vai ser redimido? Exatamente. Estou dizendo para você que não só eu e você, porque qual que é o imaginário evangélico que nós temos muitas vezes? Que nós vamos ser tirados dessa terra horrível, maligna, perversa e demoníaca e vamos ser transportados e jogados para um universo totalmente celestial. Né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que nós vamos ser redimidos, né? Nosso corpo glorificado, toda a glória da criação, e toda essa criação vai ser redimida junto, né? Olha o que diz lá em Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então aqui ele está falando o primeiro ponto ali, né? Que nós como indivíduos, como cristãos, vamos ser, né? Vai ser dissipado toda a aflição, todo o tempo presente, que é um tempo mau. Nada disso pode se comparar com a glória que vai ser em nós revelada. Tá? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa ardente expectação da criatura? Você e eu, nós já aprendemos, né, muitas e muitas vezes, em muitas pregações e palestras e várias coisas, né, de que eu e você, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. E o que é essa ardente expectação da criatura? Ou seja, existe uma ardente expectação ou existe uma ardente espera da criatura ou da criação, né, desses seres criados por Deus, pela manifestação dos filhos de Deus, dos salvos, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ele está dizendo ali que aquele pecado que atingiu o ser humano, ele também atingiu a natureza. Por isso do câncer, por isso da deformidade física, por isso da criança que morre no útero, por isso das desgraças, por isso dos tsunamis. Por quê? Porque na criação original, no paraíso, não é à toa que era chamado paraíso, né? Mas o pecado e a decorrência do pecado trouxe todo tipo de mal. A sorte de males, né? E ali está dizendo que por causa do que a sujeitou, ou seja, do pecado, né? E não por sua vontade, porque a criação anseia, né? Por quê? Por louvar a Deus, glorificar o Senhor, né? Você olha aí os animais, tantas coisas que a gente vê tão bonitas que às vezes o pessoal posta nas redes sociais, ou você vê lá num documentário, vê lá na Discovery, seja qualquer canal, você fica olhando assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para poder criar certas coisas, né? Às vezes até algum animal novo, né? Esses dias atrás, não sei se vocês viram, mas os norte-americanos, eu acho, eles acharam um peixe pré-histórico que estava lá bem no abissal lá, né, do oceano, que é aquele ambiente onde não há luz, né, e é um peixe que tem uma antena que liga, né, para atrair as presas lá e tal. Não sei se é as presas ou a fêmea, enfim, o macho lá. Sei que é um bicho muito terrível, assim, né, que eles consideram lá pré-histórico, a ciência e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque a criação, ela tem esse anseio em adorar o Senhor, mas por causa da sujeição do pecado, ela foi manchada. E continuando o versículo aí, ó, você vê como que o professor, quando se empolga, não consegue ler 2 versículos, né, direito. Já começa a abrir um monte de parênteses. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, né, a corrupção, né, ou seja, aquilo pelo qual o propósito original foi deturpado,
né? Ela será libertada, então essa criatura será libertada para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E as dores de parto falam do quê? Falam da mulher grávida, falam daquela expectativa maravilhosa que a mulher está ali sofrendo, feito uma condenada, né? Mas ela está com aquela expectativa enorme de ter o bebezinho no colo e é o melhor momento da vida dela. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, querido, se você tinha aquela mentalidade, né, de que Jesus morreu apenas para te salvar, ou que Jesus morreu naquela cruz apenas para a tua salvação, né, então eu quero que você não pense mais nisso hoje. Você pense que a redenção divina, ela vai muito além de te transportar de um lugar para o outro. Ela fala de toda a criação sendo reconfigurada para o propósito original. Você já imaginou a glória disso? O poder disso? Eu não consigo imaginar. Né? A gente viu lá em escatologia com o professor William tantas coisas, né, interessantes a respeito do fim, mas eu fico assim imaginando como é que vai ser essa reconfiguração cósmica de Deus para reformatar tudo ao original. Sabe quando você formata o HD, né? Formata ali o pendrive, tá tudo zeradinho, limpinho novamente, né? E eu e você vamos estar nessa condição. Então é um conceito glorioso que eu e você nós precisamos vibrar, né, com essas expectativas. Então, nós vimos que, primeiro, a redenção não é apenas um aspecto de almas, né, mas há uma restauração total da vida humana. Tá? Nós não podemos nutrir uma visão platônica, ou seja, né, uma visão ilusória de que redenção é para buscar almas para Jesus, né, desejando o céu como uma fuga deste mundo, aquilo que eu expliquei. Mas a alma é apenas parte do nosso ser, e céu é apenas o estado intermediário do crente, né? Então o céu não é o paraíso, o céu não é o final, né? Então nós temos que esperar ou ansiar por essa redenção completa, né? Pela glória, a manifestação da glória completa do Senhor. A salvação de alma sem a ressurreição do corpo não é a redenção cristã. Almejar o céu como destino final, antes que os novos céus e nova terra, não é uma linguagem bíblica. Né? Então eu e você nós precisamos repensar esse nosso posicionamento. Por quê? Porque senão pode parecer um conceito egoísta, principalmente para aqueles que não são cristãos. Porque qual que é a verdadeira assim, visão racional que o não cristão ou o ímpio tem de nós? De que nós vamos ser arrancados desse universo e jogados para um outro lugar, onde vai ter muita coisa boa para nós, né? E pronto. Né? E nós não damos essa visão ampla de que tudo vai ser restaurado. Né? Então, é uma questão de transcender o corpo e o mundo. Né? A redenção cristã envolve tanto o corpo quanto o mundo em que nós vivemos. Portanto, nós precisamos corrigir essa visão estreita que existe no nosso meio evangélico. Né? Porque senão nós ficamos com aquela visãozinha de que morreu, foi para o céu. Mas um morreu, foi para o céu. Mas um morreu, foi para o céu. Né? E a glória, a manifestação da glória de Deus de maneira completa, a redenção completa é muito mais do que isso. Amém? Então a restauração de todas as coisas acontece por quê? Porque Cristo é o perfeito cumpridor e restaurador dos 3 mandatos. Na aula 3, nós vimos um pouquinho sobre os 3 mandatos, na aula passada, né? Não sei se você lembra. O mandato espiritual, Jesus ele veio e cumpre o mandato espiritual, fazendo toda a vontade do Pai. Isso você pode ler lá em João 4, 34 e João 17, 4 também. Mas Jesus não parou por aí. Além do mandato espiritual, ele nos dá acesso a uma vida de relacionamento amoroso com Deus.
Me perdi, tá? Foi uma pausa aqui, mas eu tava na tela de vocês está uma linha diferente da minha. Então, além do mandato espiritual, fazendo toda a vontade do Pai, Cristo também nos deu acesso a uma vida de relacionamento amoroso com Deus. Está lá em Hebreus do 10, 19 ao 22. Mas além disso, Jesus ele também veio e cumpriu um mandato social, ou seja, ele entregou a sua própria vida como carne pelos seus amigos, lá em João 15, 13. E assim ele restaurou os relacionamentos a ponto de fazer laços de fé serem ainda mais duradouros do que laços de sangue. Isso você vai ver lá em Efésios 2, do 14 ao 17, Lucas 21, do 16 ao 17. Queridos, me perdoe que eu não estou parando em todos os textos, porque a gente tem pouco tempo também aqui para ver, né, a quantidade de conteúdo. Mas depois vai os slides para vocês. Eu peço que de lição de casa vocês leiam ali todas as referências, tá? Então, e também é ele quem cumpre o mandato cultural, que está lá em Hebreus 2, do 5 ao 8. Esse 629 que saiu aí é o número da página do livro, tá? Depois eu vou editar ali, não está certo. Ao reconciliar com Deus todas as coisas, lá em Colossenses 1:20, e subjugar todos os inimigos debaixo dos céus, 1 Coríntios 15, 24. Então, nessa perspectiva redentiva, nós vemos que Cristo ele não veio só para morrer na cruz e salvar uma alma, ou morrer na cruz para salvar outra alma, mas ele veio para cumprir todos esses mandatos. Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Né? Então nós vemos a reconciliação de todas as coisas, individual e do mundo, né? Do universo. Tá? Então nós precisamos discernir qual que é o nosso papel nesse conceito chamado redenção. Qual que é o papel do cristão nessa redenção? Então, primeiro, a redenção na Bíblia é um ato divino. Não tem como eu e você sermos redimidos sem a redenção que Cristo nos trouxe, tá? Então, na Bíblia, nós só temos um único texto onde fala como remissão ou redenção de uma maneira humana, que vai ser lá em Paulo, em Efésios 5,16 e Colossenses 5,4, onde ele vai falar sobre redimir o tempo. Tá? Remindo o tempo, desculpa, não redimindo, remindo o tempo. Então é uma expressão humana que Paulo usa, que é exagorazomenoi ton kairon, tá? Eu não sei falar essa palavra porque é muito difícil, mas do original é exagorazomenoi ton kairon, que Paulo usa em Efésios 5 e Colossenses 4, que é uma expressão onde ele está falando remir o tempo, mas ele está falando em remir o tempo mais na questão organizacional, ou seja, que nós precisamos aproveitar todo e qualquer tempo, né? E não como um ato divino, mas até mesmo o tempo é algo divino. Então nós vemos que na redenção, biblicamente, é um ato divino, é um ato histórico e um ato divino. Não pode vir de nenhum outro lugar a não ser de Deus. E em segundo lugar, a redenção ela nunca retrocede. E aí é o que eu falei, né, no início da aula. Nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. Vai estar lá em 2 Coríntios 3, versículo 18, também conforme Colossenses 3, do 9 ao 10. Então nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. O que isso significa? Se você é um cristão e você só fica revivendo a história do passado, então você precisa rever a sua cosmovisão cristã e ver se realmente você é um verdadeiro cristão. Porque a palavra de Deus nos ensina que a redenção não é um aspecto fixo na história. Ou seja, eu fui redimido e ponto. Não, eu preciso desenvolver. Ou essa redenção ela vai sendo desenvolvida, ela nunca retrocede. Então é de glória em glória.
significa que eu não vou mais pecar? Não, significa que toda vitória que você vai tendo em Deus, ela precisa ser progressiva, ela precisa ser gradativa. Então, se esse mês você vencer um pecado, no mês que vem você tem que vencer um outro pecado diferente daquele do mês passado, e retrasado, e do ano passado, e de 5 anos e 10 anos. Se um cristão está constantemente pecando em uma área, ele já passou do pecado para a concupiscência, que é o quê? Ele já tem uma ciência naquilo que está naquele pecado e ele já está sendo, né, um pouco... esqueci a expressão agora, mas ele não está agindo com responsabilidade, com aquela seriedade do pecado que a gente viu na semana passada. E nós vimos que Deus trata o pecado com muita seriedade, porque pecado tem a ver com pessoas, e Deus trata muito seriamente pessoas. Então, se eu e você nós não tratamos seriamente o pecado, nós estamos correndo um sério risco de não sermos verdadeiros cristãos. Né? Isso é uma palavra dura, porque a redenção ela não retrocede. Né? Então, nós precisamos avançar. Falando um pouquinho de remissão de cultura. Então, nós temos dois extremos, né, em relação à cultura em si. Então, a cultura brasileira que nós estamos inseridos, né? Você vai ver um desenho aí e esse bonequinho é você, e pode ser que você pense desse jeito, né? Então você está lá na sua roda de amigos de faculdade, ou na sua roda de amigos de trabalho, ou na sua roda de amigos de parentes, né? Quando você começa a falar, por exemplo, do Big Brother lá, não deveria nem estar falando, né? Você que é cristão. Não deveria nem estar sabendo das particularidades desse programa, mas digamos que você está ainda num pecado, digamos assim, sem consciência, tá? Vou ser bem bonzinho com você hoje. E você está naquela roda de pessoas, e para você não estar alienado, o que você vai fazer? Você vai ler lá a resenha, o resumo do Big Brother da semana, para você ficar inteirado ao assunto, né? Então, nesse conceito de alienação, né, nós estamos... desculpa, eu mudei os exemplos aqui, ó, confundi tudo, tá? Vamos para o outro lado, mundano, tá? Então, você está lá na tua roda de parentes, roda de amigos, do trabalho, da faculdade. Você vai se inteirar naquele assunto do Big Brother. Então, você está sendo mundano. Por quê? Porque você está pegando tudo aquilo que não presta, né, jogando para dentro de você para ter um conceito para debater, às vezes numa conversa que não vai levar a nada, né? Ah, Diogo, mas é conversa ali para, né, aquela conversa para ter o que dizer. Então, entre falar besteira e não falar nada, querido, fica quieto, né? Fica ouvindo só e também, né, se puder não estar ouvindo besteira, porque muito provavelmente vai ser falado ali sobre mulher, pornografia, vai ser falado sobre muita coisa que não edifica. Então não vá para o lado mundano, né? E aí tem eu e você também que podemos estar com aquela mentalidade de igreja. Então você está lá no meio da tua roda de amigos da igreja, né? Ou aqueles parceiros de ministério. E aí lá na figurinha tem a bolinha do alienado, né? Você vai para aquele extremo onde você só vai falar assim: oh, irmãos, então nós estamos aqui hoje, né, para contemplar o beneplácito do nosso Criador. E você vai usando uma linguagem, sabe? Você vai se tornando aquele super espiritual e você se aliena no mundo. Você usa até expressões que nem se usam mais na língua portuguesa, mas só porque está lá naquela Bíblia antiga. Né? Corta para mim aqui, Adriano. Sabe aquela bibliazinha, ó, você que tem essa idade, você vai se acusar aí. Sabe aquela bibliazinha que você tem o semicírculo lá para ler o nominho do livro? Então você vai ler aquela versão de Bíblia, né, que tem umas palavras lá do arco do EPA, né? E você vai recitar essas palavras ali no meio, né? Então você vai viver num ambiente alienado. Né? As pessoas nem sabem mais o que significa aquilo, mas você está falando aquilo para se dizer espiritual. Né?
Então, nós precisamos cuidar, porque existe a alienação que a religião traz, mas existe também o mundanismo, né? Que a secularização traz. E essa secularização não é aquela secularização em relação a conceito, né? Que eu falei em sagrado e profano, ou sagrado e secular, nós não acreditamos nessa divisão. Mas secularização em relação à raiz do pecado, ou aquilo que o pecado afetou. Né? E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, tudo aquilo que de mundo, quando a gente fala aqui, é em relação ao que foi afetado pelo pecado. Entenda assim, né? Então, esse mundano não é porque o mundo é podre, né? Porque o universo é podre e não presta. Tanto que se fosse assim, não seria criado por Deus, né? Mas tudo aquilo que foi deturpado após a queda, né? Então, lembra lá: criação, queda, redenção e aí consumação. Falando um pouquinho mais ainda de redimir a cultura, né? Nós temos aqui duas figuras aí. Então, o primeiro é o soldado e o segundo é o médico, né? Nós, como cristãos, nós devemos ser soldados, ou seja, nós devemos ser vigilantes em relação às ameaças e combativo nas ideias. Então, tudo aquilo que vem do mundo, né, que vem do pecado contra nós, nós precisamos primeiro estar vigilantes para saber se, por exemplo, assistir e acompanhar toda semana o Big Brother é uma ameaça para a sua vida espiritual ou não. E você precisa ser combativo nas ideias, porque não é tudo que vem para nós que tem a ver com o evangelho. Mas nós devemos ter também como médicos, prestativos e pacificadores. E o médico faz o que? Ele receita o remédio para todos os males do mundo. Então, uma resposta que eu e você nós precisamos dar resposta à vida das pessoas. Eu e você, como verdadeiros cristãos, nós precisamos dar resposta. Se você e eu, nós estamos vivendo uma vida religiosa, muito provavelmente nós não estamos dando resposta às pessoas, nós não estamos dando solução para a vida das pessoas. E aqui eu não estou dizendo que você precisa ser o solucionador de problemas, porque há uma diferença. Hoje nós vivemos numa igreja mimada, onde líderes precisam resolver todos os problemas dos seus liderados. E não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a sermos formadores de discípulos, porque um discípulo ele é responsável, ele é um pai. E um bom pai, ele disciplina o filho e forma um filho a ser também um excelente outro pai. Entenderam? Então, no Evangelho, nós não temos uma classe de pessoas superpoderosas que resolvem o problema da humanidade. Não. Nós temos uma classe de pessoas que ajuda a resolver o problema de outra classe de pessoas, que ajuda a resolver o problema de outra classe de pessoas, e assim é essa grande família de Deus, né? Eu e você, nós precisamos ser a resposta. Falando um pouquinho ainda de argumentos, né? De redenção, aquele exemplo do violão, né? Então, na tradição católica romana, existia sempre essa questão de você santificar, né, as coisas, ou consagrar as coisas, né? Então, por exemplo, o argumento de que o violão só seja usado para tocar música evangélica é que ele foi consagrado, né? Você já viu isso? Quando você compra um carro, compra um objeto, compra uma jaqueta, compra um boné, você vai lá para o pastor DH e fala: pastor, ora por ele, que eu quero consagrar esse objeto a Deus. Você já ouviu? Ou já fez isso, né? Ou, semelhantemente, alguns carros colocam adesivos com as palavras: esse carro pertence a Jesus, ou pertence ao Senhor, esse carro é do Senhor, né? Mas quem paga o IPVA é você, enfim, né? Então essas mensagens se esquecem de que os objetos não são santos em si mesmos. Nós é que somos santificados e santificamos tanto o ambiente, como diz lá em 1 Coríntios 7, quanto as coisas que nós utilizamos. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 7,14, vai falar sobre marido e mulher. Mas porque o marido descrente,
que é uma coisa, né? Porque a gente, como não cristão ainda, não fomos alcançados, nós somos criatura, então nós somos coisas criadas, né? Porque o marido descrente é santificado pela mulher que é crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido. No caso da mulher ímpia, né? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, né? Ou seja, existe essa questão de santificação. Então, o indivíduo ele é santificado para santificar, né? O esposo que é cristão, que ele é pio, ele vai santificar a mulher que é ímpia, né? A mulher que é cristã, ela vai santificar o homem, né? Que o marido que é descrente. Por que Paulo está falando isso aqui? Infelizmente, porque nesse tempo já tinha a questão, né, de divórcio e aquela mistura também em relação a uma boa cultura judaico-cristã de se casar apenas com aqueles que eram da mesma confissão de fé. Né? Infelizmente isso se perdeu e se perde até hoje em dia. Né? Muitos cristãos acabam não se casando com outros cristãos, ou às vezes se casa com um religioso, mas um não cristão, e aí vai ter problema lá no futuro. Por isso fique de olho, né? Ensine teu filho. Seja crente de verdade, procure alguém crente de verdade, para você não ter problema, né? Ainda falando sobre consumação. Viver à luz da redenção envolve a noção de uma redenção tão abrangente que afeta pessoas não somente na sua espiritualidade, então não só no teu espiritual individual, mas em todas as áreas da sua vida, inclusive o habitar. No entanto, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Eu e você ainda não vemos o mundo perfeito. Eu e você ainda não vemos o universo todo perfeito. Né? As catástrofes continuam, as desgraças continuam, né? Porque olha o que diz lá em Hebreus 2:8: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, porque o homem foi feito para dominar essa terra. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O que é o resumo de todos esses né? Deus ele sujeitou todas as coisas debaixo do nosso domínio. Porém, eu e você, cabeção, sujeitamos tudo isso a Satanás, que por sua vez, né, nos sujeitou ao pecado. Então nós demos essa autorização a Satanás. E quando nós demos toda essa autorização a Satanás, o que ele fez? Ele teve a nossa procuração para também infiltrar o pecado em tudo aquilo que é criação. Por isso que há desgraça, por isso que há tanta coisa ruim. Né? Quando alguém vem te argumentar, por que existe isso, por que existe aquilo? Fala, porque eu e você pecamos. É a resposta mais simples e bíblica que você pode dizer para alguém. Ah, por que fulano lá, mas por que Deus deixa permitir essas coisas, uma criança nascer com 2 dedos na mão? Porque eu e você pecamos. Né? E nós sujeitamos a nossa humanidade e toda a criação ao pecado. Mas calma, está chegando a notícia boa. Então a consumação é o fim da era presente, do tempo que nós estamos vivendo, e o começo de uma eternidade sem os efeitos da queda do pecado. Tá? Seremos perfeitos habitantes de um mundo perfeito. Né? Então, uma hermenêutica, uma forma certa, né, cristocêntrica de se interpretar, é que Cristo é o ápice da revelação especial. Né? Então esse é o conceito, né, de que Cristo ele é o ápice de toda essa redenção, né, e dessa consumação, desculpa. Eu já estou falando de consumação e acabei falando redenção aqui. Ó. Então aquele texto que nós lemos de Hebreus, né, já fala sobre consumação, tá? Que fala sobre o dia onde a era presente ficará para trás e será uma nova realidade, ou seja, aquela frase que eu falei aqui, ó, fim da era presente, seremos perfeitos habitantes de um mundo perfeito. E aí nós vamos para o último conceito
que é consumação, me perdoem, tá? Eu falei no slide passado ainda sobre redenção, mas não é. Então nós vamos ver agora a última verdade da realidade da cosmovisão cristã, que é a consumação, ou o dia em que tudo isso ficará para trás, né? O grande dia, ou a era, né? Que virá após essa era presente, tá? Então, nós temos aquele duplo direcionamento que nós vimos tanto em Sinais do Fim dos Tempos quanto em Escatologia, nos 2 últimos módulos passados, que é o direcionamento da escatologia do Novo Testamento, que é aquela tensão, aquela linha tênue, né, e tão graciosa entre o já e o ainda não. Então, nós temos a vida eterna, mas ainda estamos sujeitos à morte física. É ou não é? Ou eu e você, nós vamos passar transcendentalmente, né, desse mundo para o outro, a não ser, né, que, enfim. Mas nós ainda teremos que passar pela morte física. Somos nova criatura, mas ainda não habitamos em novos céus e nova terra. É ou não é verdade? Já somos nova criatura, mas ainda não habitamos na nossa nova casa. Já vencemos o poder do pecado, mas não a sua presença, porque o pecado continua aqui. Ou você já está santo 100% sem pecado nenhum, né? Nós somos santos, mas se santificando todos os dias. O reino de Deus é chegado, mas ainda oramos, venha o teu reino, né? Venha o teu reino na terra como nos céus. Por que a gente canta isso? Porque o já e o ainda não ainda estão juntos. Vai existir um tempo onde o já, né, vai ser o primeiro e o ainda não vai morrer. E aí nós já estaremos na glória. Amém? E aí eu trouxe 2 exemplos bem teológicos para você entender isso. Né, o Adriano vai jogar aí para você. Você já conhece esses 2 personagens aí. O primeiro deles, bem bíblico, é o burro do Shrek. E o segundo é a tristeza, né? Então nós, como cristãos, nós devemos seguir o exemplo desses 2 camaradinhos aí, né? O do burro e da tristeza. Então o burro do Shrek, não sei se você lembra, né? Mas ele estava lá e daí qual que é a frase célebre, né, desse burrinho, né? Ainda já chegou, né? Ou ainda não chegou, né? A gente já chegou, corrigindo. A gente já chegou. Então o filme inteiro lá na trajetória do Shrek ele vai dizer, né? A gente já chegou, por quê? Porque o cristão ele não pode ser igual ao burrinho. Então nós precisamos ter a empolgação de que esse dia glorioso vai chegar, e esse tempo vai chegar, e já é. Mas nós precisamos ter a paciência, né? Então o burrinho ele é 10 em empolgação e 0 em paciência, né? Nós não podemos ser igual ao burrinho. Mas nós também não podemos ser igual à tristeza lá do Divertidamente, né? Você que ainda não assistiu o filme Divertidamente, então é uma boa sugestão aí de filme para você, né? Muito engraçadinho, enfim, bem legal assim de você assistir, bem um conteúdo bem inteligente, né? Ao mesmo tempo lúdico, legal para assistir com criança, mas adulto também, né? É aquele filme de criança que é feito para adulto também. Mas a tristeza do Divertidamente, ela vai, ela sempre está no universo da segurança e da vigilância. Então ela sempre está insegura, no filme todo lá, se você assistir, ela sempre é a mais insegura. Ai, não sei, ai, eu tô triste, ai, eu não vou, ai, vai acontecer isso, ai, o mundo está acabando. Então essa falta de segurança, né, insegurança ela tira nota 0 sempre, mas na vigilância ela está sempre na nota 10, né? Então nós não podemos ser igual à tristeza, né, que é insegura e que é ou vigilante demais, ou seja, aquele cristão legalista, sabe? Vai dizer assim, meu Deus do céu, não posso vestir vermelho porque vermelho é do PT e PT é pecado, então estou em pecado, vou morrer, vou para o inferno. Entendeu? Então você não pode estar nessa vigilância extrema,
né? Também não para o outro lado também. Eu usei um exemplo de política que não tem nada a ver, mas em extremos, né? Nós não podemos estar nesses extremos para que a gente não perca, né, a pureza e a beleza também da graça do Senhor, tá bom? E Paulo, a Filipos, ele foi exatamente isso. Você lembra que na aula passada eu falei bastante sobre Paulo, né? E aí nós já vamos indo para o final, tá? Me aguardem só mais uns minutinhos, que daí nós já encerramos. Mas Paulo, quando ele escreveu a Filipos, né, lá no livro de Filipenses, um pouquinho do contexto deles, né? Então a cidade de Filipos, ela era uma colônia de Roma. E se você vai estudar a história, você vai ver que o Império Romano foi um dos maiores impérios que existiu na história humana, né? E Filipos era uma colônia de Roma. E Paulo ele não desconsiderou essa essência de cidadania romana quando ele foi falar, né, ou quando ele foi instruir os filipenses, né? Então Paulo ele não condenou o orgulho que aqueles cidadãos, que aquelas pessoas da igreja de Filipos tinham em relação à cidade, porque eles eram cidadãos muito nacionalistas, bairristas, digamos assim, sabe? E no tempo atual poderiam ser, digamos assim, bons gaúchos que conservam a sua cultura, a sua tradição, né? E Paulo ele não desconsiderou, ele não foi preconceituoso e disse assim, né, nada a ver esse negócio aí da tradição de vocês, joga tudo isso aí fora, porque o Evangelho de Cristo é uma nova cultura, uma nova tradição, porque é Cristo, 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 não. Mas ele usou esse exemplo de cidadania, porque Filipos era uma colônia romana, então eles tinham orgulho de serem romanos, né, de serem cidadãos daquele governo, né, daquele sistema humano de vida, e ele usou isso para falar de uma outra cidadania. Então você vê a inteligência de Paulo para usar artifícios humanos para convergir ao evangelho, né? Aquilo que eu falei do exemplo do ponto de ônibus, né, de você usar esses ganchos para trazer o evangelismo, né? Então, se os cidadãos de Filipos se orgulhavam de terem se tornado colônia romana, os fiéis também, os fiéis daquela cidade deveriam se orgulhar também da sua cidadania celestial. E é isso que o Paulo fez, né? Paulo ele estava ensinando de que a cidadania celestial deveria moldar a sua cidadania terrena. Ou seja, ele estava dizendo assim, é muito bom tudo isso que vocês fazem como cidadãos romanos. Porém, a nossa cidadania celestial, ó, ela vai dizer isso, 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 aquilo, ela vai reger isso, isso e aquilo. Então, se nós temos padrões de comportamento hoje na sociedade que são morais e éticos, são bons, então nós devemos pegar esses elementos, esses princípios, e subordinar eles aos princípios do mandato espiritual. Não é pegar um mandato social, ou seja, pegar o que é eticamente e moralmente bem visto hoje na sociedade e colocar ele acima do evangelho. Aí você está sendo um bom humanista. Não, você tem que ser igual Paulo, você tem que ser inteligente para pegar aquilo que é princípio bom de uma organização, de um sistema humano e enaltecer os princípios espirituais. Né? Por exemplo, não estar escrito no Serasa é um conceito bíblico? Não é um conceito bíblico, mas ele pode ser revertido a um conceito cristão de você não tomar emprestado? Sim, porque a Bíblia nos ensina isso. Né? Então essa é uma boa prática, por exemplo, da cosmovisão cristã. Você pegar um conceito secular e trazer para o ambiente espiritual. Né? Lá em Atos 16, fala um pouquinho sobre Paulo e Silas na prisão. Né? E nós vemos que aquele carcereiro de Filipos, muito provavelmente, ele foi impactado, né, pelo fato de como Paulo e Silas se portaram na prisão, se comportaram. Ou seja, em resumo, o sofrimento presente que Paulo e Silas estavam passando ali naquela carceragem deveria ser suportado sem medo e como se fosse um presente divino, porque tais demonstrações evidenciavam uma realidade futura na vida daqueles dois irmãos.
Então Paulo e Silas, eles conseguiram cativar o coração daquele carcereiro. Por quê? Porque aquele carcereiro viu assim, eu nunca tinha visto dois presos tá tão feliz por estar preso aqui. Todos os outros presos estavam numa condição de cosmovisão qual? Ah, eu sou um desgraçado mesmo, eu vou morrer mesmo porque o Roma vai me, né, perseguir, vai me matar, eu vou ser torturado, vou ser arrancado em 1000 pedaços por aí. Mas Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando. Então eles usaram, né, desse impacto cultural, ou seja, não era para eles estarem cantando ali na carceragem. Eles fizeram algo inusitado, que atraiu a atenção do carcereiro e falou assim, poxa, esses caras são engraçados. Esses caras que estão cantando aqui, meu dia de trabalho ficou até mais alegre. Eu aqui tendo que cuidar desse bando de gente ruim, esses presos aqui, todo dia chego de cara feia, vou buscar meu café lá na copa da delegacia, né, da Polícia Civil, café ruim, né, de servidor público, café já quase meio gelado, tem que ver esse bando de gente ruim aí, né, se comportando mal, mas os dois caras lá cantando. Poxa vida, o cara nem precisou colocar o radinho, né, nos seus, como é que é, no seu fone de ouvido, né? Ele já deixava ali Paulo e Silas cantando, né? Era música ao vivo. Então, Paulo e Silas, eles conseguiram trazer esse aspecto cultural para evidenciar o mandato espiritual na vida deles, né? E aí, para fechar o conceito de consumação, ou seja, aquele conceito do grande finale, né, da cosmovisão cristã, o Tim Keller ele vai resumir assim, ó. Ele vai argumentar que a igreja atual deveria portar-se como o povo no exílio. Né? Lembra lá da história do povo no exílio? Pois já que o cristianismo do Novo Testamento não é mais um Estado-nação, o que ele está querendo dizer com isso? Lá, né, na velha dispensação, nós tínhamos que o povo de Deus era o povo de Israel. Né? E agora no Novo Testamento, eu e você, por adoção, nós fomos incluídos, né, nessa dispensação. Então ele está dizendo que lá antes era um Estado-nação, ou seja, só aquele que era nascido como povo de Deus, né, na dispensação mosaica, fazia parte desse cristianismo, né, ou nem de cristianismo, mas desse evangelho, né, ou mesmo dessa religião, ou mesmo desse povo de Deus. E que o Novo Testamento, o cristianismo do Novo Testamento não é mais esse Estado-nação, né, que é passado de pai para filho, como na dispensação mosaica, e sim uma dispersão de pessoas sobre diferentes nações. Então nós fomos dispersos, né, e há um paralelo que é útil para imitarmos. Né? Então o que ele está dizendo? Que nós temos sim que olhar para o Velho Testamento ou o Antigo Testamento para nos espelharmos, né, um paralelo útil para nós imitarmos, né, e essa dispersão que agora nós temos no Novo Testamento, ou a dispersão dessas diferentes nações, nos transformou em peregrinos. E qual que é o conceito de peregrinos que diz lá em Tiago e 1 Pedro também? Não é a de um viajante, mas é de um estrangeiro residente. Sabe quando você vai para fora, vai para o exterior hoje, e um jovem ou um jovem casal, e você vai lá para o Canadá, você vai lá para a Europa, e você pede o quê? Depois de 5, 10 anos lá vivendo, tendo essas atividades normais, você vai pedir o quê? O visto não, né? Você vai pedir a condição de residente, certo? Então você sai da condição de estrangeiro e você vai passar a ser ao patamar de residente, ou seja, você vai ter os mesmos direitos daquela cidadania a qual você está inserido, a cultura a qual você está inserido. Então Tim Keller vai dizer que eu e você agora no Novo Testamento, na nova dispensação, nós não somos mais, né, aqueles nascidos naquela naturalidade humana da velha dispensação, mas nós somos como peregrinos, ou seja, nós estamos, né, sendo cidadãos de Deus, de Cristo, né, dos céus, mas ainda nesse mundo. Então, já e ainda não.
né? Então, eu e você, nós temos essa realidade. E se, querido, você está com dúvida disso, né? Um bom peregrino leva só o essencial na sua mala. Pegou essa? Um bom peregrino leva só o essencial na sua mala. Então, eu e você, nós precisamos nos livrar daquilo que é acessório. E como nessa figurinha ali do peregrino, eu peguei uma figura bem antiga, né? Do peregrino ali, ó, com uma corneta e com uma bolsa ali atrás, né? Que ele vai levar só aquilo que é essencial para a caminhada dele, né? Que eu e você hoje nós possamos ter essa visão, né? De sermos peregrinos na terra. Sermos não estrangeiros, mas sermos estrangeiros residentes nesse mundo, sabendo que a nossa condição é o reino dos céus. Amém? E aí nós vamos para duas aplicações bem rapidinhas da cosmovisão. A primeira delas em relação à educação. Então a educação no Brasil hoje, se você for olhar, né, porque daquela máxima do cordelista lá no início da aula, né, do cordel lá do Big Brother. Eu falei que ele pecava em relação à redenção porque ele colocou a educação como primeiro lugar. E hoje, se você for olhar para a educação, fora do ambiente da igreja, das quatro paredes da igreja, você vai ver o seguinte, você vai ver uma educação, uma pedagogia muito focada nisso. De que o pai ele tem que ser o melhor amigo do filho. É ou não é? Que a paternidade, a figura do pai, ele precisa ser o melhor amigo do seu filho. E esse é um grande, mas um grande erro da nossa geração e das gerações que estão aí por vir, depois da nossa. Porque na cosmovisão bíblica, nós vemos que o pai, ele não é necessariamente o melhor amigo do filho. Né? Olha aí a telinha que eu preparei para você, ó. Uma equação, né? Na pedagogia atual ou na educação atual, muitas pessoas dizem que o pai e o filho são iguais, que eles são os melhores amigos, né? E no padrão bíblico, o que nós vemos? Que o pai ele é maior do que o filho, que o pai ele é mais respeitável que o filho, que o pai ele é exemplo para o filho. Então esse é o padrão bíblico. O pai ele não é o amiguinho do filho. E qual que é o erro nesse tipo de educação? Hoje nós vemos filhos que não respeitam a geração dos seus pais. Por quê? Porque nós igualamos os filhos aos pais. Nós dissemos para os nossos filhos que nós somos os melhores amiguinhos deles. E aí quando ele te xinga de besta, de retardado, seu idiota, você não pode ficar bravo com ele. Porque ele aprendeu com você, com uma educação sem uma cosmovisão cristã correta, de que ele é igual a você. Ou seja, ele tem a mesma autoridade que você, como pai, como mãe. Né? Aqui, quando eu coloco pai, eu coloco responsável. Né? Aquele que tem autoridade sobre uma criança, aquele que precisa ainda ser tutelado, mentoreado por alguém. Né? E aí eu estou falando de uma maturidade natural. Quando você vai para o ambiente eclesiástico, espiritual, você também tem a maturidade espiritual. Nós geramos, será, filhos mimados, cristãos mimados hoje, porque nós dizemos que uma pessoa é igual a outra. E não necessariamente, porque um crente maduro ele nunca vai ser igual a um cristão recém-convertido. Não que nós temos que fazer acepção de pessoas, mas nós precisamos entender que existe uma autoridade na trajetória e na caminhada das pessoas, tanto naturalmente quanto com Cristo. Né? Então precisamos tomar muito cuidado com a questão de educação. Ainda falando em educação brasileira, nós temos dois nomes que influenciaram tremendamente a educação, tanto a nível mundial quanto brasileira. A nível mundial foi Jean Piaget. E, por favor, os pedagogos de plantão não me batam, né? Eu não estou dizendo que tudo o que Piaget escreveu, que toda a teoria, né, de Piaget, toda a bibliografia dele, ele é um dos pais, né, da pedagogia. Você que estudou pedagogia ou estuda, né, você vai ver que tem várias coisas, ferramentas, métodos, coisas assim interessantíssimas, né, conceitos que Piaget traz para a educação. Mas, por outro lado, Piaget ele veio com o relativismo moral, ou seja,
Existe certo e errado para criança? Não, nada é errado, entende? Depende do ponto de vista, você tem que entender a ótica da criança, enfim, é uma série de argumentações que vão desconstruindo a cosmovisão bíblica, né? E que nós precisamos cuidar muito em relação a isso. É uma ausência de direcionamento. E aí eu falo um pouquinho sobre a criança, a questão da tutoria. Existem crianças que ainda estão num fase de ser ainda estão em estágio de ser tutoriadas. Então nós não podemos pular as etapas. A criança precisa ser tutoriada até certa idade, aí que ela vai ter a compreensão da autonomia dela, aí como ela vai ter absorver os conceitos da idade adulta, né, que ali é a fase de adolescência e juventude, e aí se tornar adulta. E a responsabilidade 100% na mão dela. Mas vai existir uma época onde a criança, por exemplo, não vai poder escolher tudo na vida dela. Né? Porque se você deixar a criança escolher tudo na vida dela, a vida dela e a tua vida vai virar uma anarquia. É ou não é? Os pais de plantão aí. Então, essa ausência de direcionamento trazida pela pedagogia de Piaget é muito perigosa, né, no ambiente cristão. E Paulo Freire, que é o patrono aí, né, da educação brasileira, enfim, e a proposta dele é antropocêntrica, que focou muito na questão do aluno, né, de tudo focado no ser humano. E nós vemos que a educação bíblica e a educação judaico-cristã é focada no cristocêntrico. Primeiro a judaica em Deus, né, então teocêntrica, e na judaico-cristã cristocêntrica com a figura de Jesus, porque os judeus não aceitaram Jesus como Messias, né? Mas nós herdamos deles essa cultura judaico-cristã. Então nós precisamos avaliar se tudo aquilo que vem da educação para os nossos filhos, se tudo aquilo que vem da ciência, da faculdade, da universidade, passa pelo crivo do nosso mandato espiritual. Por isso da importância de hoje, aqueles cristãos que levam a sério a educação e a segurança dos seus filhos, escolherem escolas confessionais, né? Por isso que nós temos o sonho de um dia ter uma escola rogacionista, né? O sonho dos nossos filhos sendo gerados numa educação para ali com a educação secular, mas uma educação cristocêntrica, uma educação bíblica, né? Isso é muito importante. E uma outra aplicação da cosmovisão seria uma aplicação na ética, né, em tudo que nós vivemos na nossa vida. Então coloquei alguns exemplos. O casamento, né? Hoje nós temos a discussão de heteronormatividade, da homossexualidade, LGBTI, né? Todas essas coisas aí que a gente vê, né? Então, em relação a casamento e essas uniões, e é casamento e não é casamento, o que é isso, né? Então, a nossa ética cristã não pode estar baseada, por exemplo, na moral e na ética atual, porque hoje já foi reconhecido em lei, né, que é considerado. Então, por exemplo, não se mexeu ainda no casamento, porque institucionalmente o casamento ainda é visto como homem e mulher, biologicamente, mas com certeza, e eu digo absoluta certeza, vai chegar uma época no Brasil onde esse casamento ele vai ser aprovado. Né? Essas diversas formas, entre aspas, de casamento que eles têm estudado, né, e defendido. E nós, como cristãos, vamos precisar continuar acreditando no casamento monogâmico, heterossexual, homem e mulher biológicos. Trabalho, né? Hoje em dia existe, por exemplo, a questão de mentira no trabalho. A mentira se tornou uma persuasão comercial. Para você que trabalha na área comercial, é vendedor ou é gerente de vendas, enfim. A mentira hoje no ambiente corporativo é como se fosse um artifício, é como se fosse um plus. Então, o cara que é garganta e consegue enrolar mais as pessoas, ele sempre vai galgar novos crescimentos aí. Né? Então, o nosso trabalho hoje, a ética e moral comercial, não está também tão próxima à ética bíblica. Né? Finanças, aquilo que eu falei, né, de ficar devendo, ou de tantas coisas, se a gente for trazer para o âmbito igreja, hoje em dia a igreja
permite tantas coisas, né, que lá fora hoje já é normal. Né? Então, crédito para negativado, crédito para 3 vezes negativado, 400 vezes negativado. Por quê? Para o mercado, isso já... não, porque o brasileiro sofre demais, porque a situação do brasileiro foi sempre assim. Lembra aquela aula passada que eu falei que a gente bota a culpa no país e não no brasileiro? Bota a culpa no Brasil e não no brasileiro? Então vamos colocar a culpa em quem realmente merece a culpa, que é o indivíduo, né? Também em relação ao consumo. Então, o consumo desenfreado de coisas, né? O acúmulo de coisas, de riquezas. Será que a nossa vida, né, patrimonial condiz com a vida do Evangelho? Né? Então, a ética humana hoje ela não está regida 100% pelo princípio cristão. Por isso que nós precisamos cuidar muito também. Né? E aí, de lição de casa, eu vou pedir para que você leia esses 2 catecismos, né, que eles resumem assim de maneira mais atual, né, a questão ética da igreja, porque lá na época, né, da igreja primitiva existia um pouco da pincelada ética, mas era um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, né, e foram os reformadores ali, a partir de Lutero e os outros que vieram atrás dele, que formaram esses 2 catecismos, tanto o catecismo de Heidelberg quanto o catecismo de Westminster, né, lá na Inglaterra. E foram os 2 catecismos que deram assim base, né, para esse cristianismo atual, né, que nós vemos hoje, com um cristianismo saudável, bíblico, né, e que tem essa visão mais né, histórica e também espiritual de tudo aquilo que nós vemos, né. Aí eu coloquei uma figurinha só para ilustrar, né, esse caminho, né, da cosmovisão natural também, né, ali num gráfico entre tempo e dinheiro, né, então quando nós nascemos, né, tempo e dinheiro 0, daí vai para a introdução, crescimento, maturidade, né, onde nós alcançamos a nossa fase de maior recurso financeiro, né, e depois a gente vai diminuindo o nosso tempo e aí o declínio, né, meio mórbida, né, essa visão assim de olhar em que ponto dessa curva eu tô, será que eu tô já para lá da maturidade? Poxa vida, meu tempo está acabando, meu dinheiro também vai se acabando, né? No fim das contas eu vou ficar sem tempo, sem dinheiro. Exatamente, por isso que eu falo para você, seja um bom peregrino, vai lá, ó, onde está o Tzinho ali no final do gráfico, só leve o que realmente importa, porque o resto vai tudo ficar por aqui. E para fechar, queridos, vamos ler Filipenses, né? Paulo escreveu ali para a igreja de Filipos. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos, para resumir tudo, né? Eu e você precisamos na cosmovisão entender que primeiro existe esse grande elemento, né, que é Deus em nós e depois Deus através de nós. Esses 3 mandatos, né, o espiritual, o social e o cultural, eles só são cumpridos porque Deus existe nesse negócio, né? Eu e você, nós não podemos relativizar o evangelho e deixar Deus numa caixinha ou Deus de lado. Né? Se nós não conhecemos a Deus e os seus atributos, nós nunca vamos ser cristãos completos. Sempre seremos bons religiosos. Né? E Deus ele não nos chamou para ser bom religioso, mas para ser cristão, ou seja, pequenos cristos, né? Aqueles que vão complementar. Né? Nós somos o complemento do Cordeiro. Lembra daquela música quando as nossas igrejas se fundiram, né? Somos o complemento do Cordeiro. Então lembre sempre, como eu estou, como eu me enxergo e como eu me relaciono no universo, no mundo e nas esferas onde eu transito. Eu preciso ser um complemento do Cordeiro. Preciso ser o complemento de Cristo nesses dias. Amém? Eu espero que você possa ter aproveitado muito esse modo, apesar do professor, né? Porque a gente se esforça, querido, mas não é fácil.
e espero que o conteúdo tenha acrescentado algo aí na sua jornada, né, de crescimento cristão. E aí o Félix vai para os últimos minutinhos, segura aí mais uns 10 minutinhos para a gente ver as dúvidas aí e encerrar a nossa aula. Beleza. Temos uma pergunta aqui, Dioguinho. Vamos lá. É assim, ó, nossos corpos serão restaurados e depois de determinado tempo, a terra também será toda restaurada como era no Éden. Seria isso? Isso, exatamente. Aí eu não vou entrar muito na questão de escatologia, né, e nem naquilo que o William falou, porque não é o interesse da disciplina aqui, né. Mas nós cremos nessa restauração completa, né, nos novos céus e nova terra. Então, não só a restauração do nosso corpo glorificado, mas também uma remissão, uma redenção, né, de tudo, né, de toda a criação. Show de bola. É isso, só tinha uma pergunta só. Maravilha, pessoal. Se tiverem mais perguntas, né, eu vou jogar esses dois catecismos ali do último slide para vocês lá no grupinho. E até amanhã eu vou jogar também a avaliação lá no grupo, né? Não vai ser uma prova teórica extremamente profunda, teológica. É mais alguns pontos mesmo que a gente viu nessas 4 semanas e também ali no Talk, para a gente realmente ver o que vocês absorveram, né, desses conteúdos. E aí, já fazendo merchan da semana que vem, na semana que vem nós vamos iniciar uma matéria extraordinária, né, que vai falar sobre missiologia. O William Dereski vai trazer bastante sobre a Missio Dei, né, você que já viu, por exemplo, no Capacitano há um tempo atrás, mas muito mais coisas, né, que vão desmistificar aí a tua visão em relação a missões, a missiologia e tudo aquilo que nós, né, como igreja, fazemos. Será que o que nós estamos fazendo aqui atrás da câmera é missão? Será que missão é ir para a Mongólia? Enfim, né? Ele vai trazer tudo isso aí de resposta para você. E também eu quero te dar a oportunidade, queridos, né? Essa matéria, essa escola capacitando, melhor dizendo, ela não é uma escola que pretende lucro, né? Em nenhum momento a gente pensou nisso enquanto igreja local e nem enquanto igreja de Cristo, né? Porque aí não seríamos igreja. Mas nós temos essa ferramenta hoje que para você pode, né, fazer sentido e você olha assim e diz assim, isso tem me abençoado. Né? Então você pode fazer um Pix. O Adriano tem a telinha aí do Pix? Não? Mas depois eu vou jogar lá no grupo também. Você pode fazer uma oferta voluntária, né? Seja o valor que você desejar, né? Ou se não desejar, amém, né? Porque o que de graça nós recebemos, de graça nós disseminamos também. E é isso que é o Evangelho. Mas se você foi abençoado por esse módulo, pelos outros módulos, você pode fazer uma oferta e essa oferta vai ser revertida para quê? Para a nossa equipe de mídia aqui da igreja local, Igreja Rogate. Mas por que, Diogo, que essa oferta vai vir para a equipe de mídia? Porque hoje nós estamos vivendo uma cosmovisão virtual, né? E nós precisamos estar online por conta da situação. Ah, tá aí, ó, o Pix da igreja com a identificação 66 centavos. Então você pode fazer qualquer valor com 66 centavos no final, tá? E aí nossa tesouraria já vai né, colocar esse valor justamente para esse fim. Mas por nós estarmos vivendo essa cosmovisão virtual hoje, nós estamos tendo que, como igreja local, investir em equipamentos, investir em software, investir em treinamento de uma equipe aí, uma galera fera que está entrando, para que o evangelho também alcance outras pessoas. Hoje nós estamos abençoando outras igrejas locais através do Capacitando, né? Outras igrejas cristianismo decidido também, outras denominações, né? E nós queremos que isso cresça. Não para a gente aparecer, não. Mas que Cristo cresça, né? Através dessa transmissão de conhecimento, tá bom? Então, se para você fez sentido e faz sentido isso também, nós queremos te dar a oportunidade de fazer isso, né? De maneira nenhuma te coagir ou te
induzir a fazer isso, tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana aí com um novo módulo. Não se esqueça, a partir de amanhã vai ter o link de inscrição, você faz a sua inscrição, depois faz a chamada lá no chat do Zoom, toda a aula, e depois faz a avaliação para ter a nota, para que você possa receber o certificado. Então siga os passos lá, né, para você ir entrando nesse ciclo aí e poder ter todas as disciplinas completas dentro do currículo, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima semana.